Meus caros amigos e amigas, a Idade Média teve várias características interessantes. Uma delas foi a construção das grandes catedrais, que era o belo para Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, né? E essas catedrais eram baseadas, né, na teologia, né, na escolástica, né? E também a Idade Média teve lá outros sinais fortes, como por exemplo as peregrinações, que era o caminhar em busca de Deus, as cruzadas, que foram a luta por Deus, as grandes universidades, né, que era o saber para Deus. Enfim, a alma do homem medievo era uma alma voltada para Deus, né? Quero conversar um pouco hoje sobre as belas catedrais. A vida da igreja se renovou na Idade Média com o surgimento das novas ordens religiosas, os místicos, os sábios, doutores que iluminaram as grandes universidades do século XII, XIII, o século áureo da escolástica, e quando foram construídas também então as belas e grandes catedrais, também castelos de arte românica e de arte gótica, que estão de pé até hoje, né? Há belas catedrais que a gente pode verificar hoje com facilidade, inclusive pela internet, né? Você vê aí catedrais trabalhadas maravilhosamente, e catedrais com mais, às vezes, de 800 anos, 600 anos, né? A catedral, ela é a igreja-mãe de todas as outras da região, onde está a cátedra do bispo, a cadeira do bispo, né? Em torno do bispo surge uma organização, surgem as escolas e obras também de caridade, né? Um provérbio dessa época dizia que é bom viver à sombra do báculo. O báculo é o cajado do bispo, porque em torno da catedral surgiam, né, as escolas, surgiam os manicômios, surgia, né, tudo que a sociedade precisa, porque desde a queda do Império Romano, praticamente a igreja foi quem liderou tudo, né? Na Idade Média, aí, mais ou menos no século XI ao século XIV, foram construídas grandes e belas catedrais em toda a Europa. Eu vou colocar aqui uma relação de algumas, assim, as mais importantes. A Catedral, por exemplo, de Pisa, né, com a sua bela torre, que é o seu campanário, né, majestosa, tudo, né, decorada com mármore branco, né, é uma catedral lá do século XIII, né, de pé até hoje, maravilhosa. A Catedral de Santa Maria de Colônia, né, gigantesca, maravilhosa. Por isso tudo a gente vê a grandeza da Idade Média e como é absurdo alguém dizer que a Idade Média foi uma época de trevas, de obscurantismo. Só mesmo as pessoas que não sabem admirar essas coisas, né? A Catedral de Colônia, por exemplo, na Alemanha, está localizada na cidade de Colônia, né? É uma igreja católica de estilo gótico e é o marco principal da cidade e seu símbolo, né? Praticamente ali, né? Em 1164 foram trazidas de Milão as supostas ossadas dos 3 reis magos colocadas ali. Elas estão atrás do altar, numa arca de ouro e de prata, ornamentada com pedras preciosas. Bom, é o que a tradição coloca. Uma catedral belíssima, a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, com uma torre imensa, 2 torres imensas, os campanários, né? São coisas que dá gosto da gente observar. Essa Catedral de Lincoln, lá do Reino Unido, oficialmente denominada The Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary of Lincoln, ou apenas St. Mary's Cathedral, é uma histórica catedral anglicana localizada em Lincoln, na Inglaterra, e sede do bispo de Lincoln da igreja anglicana, que antigamente era católica, né? A partir de Henrique VIII, em 1534, a igreja católica se tornou ali anglicana, mas as catedrais continuaram, né? Ela foi o edifício mais alto do mundo por pouco mais de 2 séculos, né? A ponta da torre central foi destruída em 1549 e não foi mais reconstruída. Bom, uma catedral belíssima, por exemplo, na cidade de Toulouse, na França, né? Num estilo diferente, né? Mas também de uma importância bastante grande, né? Ali a gente, junto à catedral, situa-se o Palácio Episcopal, atualmente ocupado pela prefeitura, né? Uma catedral belíssima de São Tiago de Compostela, na Espanha, né? Onde há muitas peregrinações para esse lugar, partindo de vários
pontos da Espanha, da França, para chegar aí até Compostela, né? A gente vê que trabalho majestoso foi esse, né? Essa Catedral de Compostela, ela é um templo situado na Espanha, foi construída entre 1075 e 1128. Vejam, tem aí praticamente 1000 anos. Em estilo românico, na época das cruzadas e durante também a reconquista cristã na Espanha, quando expulsaram os muçulmanos, tendo sofrido depois várias reformas que lhe adicionaram elementos góticos, renascentistas e elementos também barrocos. Segundo a tradição, essa Catedral de Compostela acolhe o túmulo do apóstolo São Tiago Maior, padroeiro e santo protetor da Espanha, o que a converteu no principal destino de peregrinação cristã na Europa, a seguir a Roma durante a Idade Média. E através do chamado Caminho de Santiago, né, uma rota iniciada na qual se seguia, né, a Via Láctea, que se estendia por toda a Península Ibérica e Europa Ocidental. Bom, atualmente continua a ser um importante destino de peregrinação, ainda hoje, né, para o que contribui à renovada popularidade do Caminho de Santiago a partir dos anos de 1990, que levou à catedral mais de 270 mil peregrinos registrados ali na Europa. Também Arles, na França, temos uma bela catedral, aí eu vou mostrando apenas algumas fotos, a Catedral de Loire, na França, outra catedral maravilhosa, né? Temos uma igreja abacial, né, de Cluny, né, do mosteiro de Cluny, que nós já falamos em outras oportunidades, né, e que tem uma catedral maravilhosa, né? E depois podemos mostrar também a Catedral de Durham, né, na Inglaterra, com a sua majestade. Eu penso que já com essas fotos que você está verificando aí, você já pode mensurar como foi grande esse período das catedrais, né, na Idade Média. A Catedral de Durham, por exemplo, na Inglaterra, que era a sede do bispo anglicano de Durham, né, o bispado existe ali desde 1995, e a atual catedral começou a ser construída em 1093. Ela é considerada um dos mais belos exemplares da arquitetura normanda, né? E ter sido apontada como um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Então, vejam como que essas catedrais belíssimas da Europa, né, mantêm, né, ainda hoje, né, o seu valor artístico muito grande, conservado pela própria Unesco, né? Bom, são muitas e muitas catedrais que a gente pode mostrar e que até com facilidade você pode verificar na internet. Uma outra catedral belíssima, a Abadia de Maria Lac, né? Num estilo assim também muito bonito, né? Você vê aí por essa foto. Essa Abadia de Santa Maria Lac é uma abadia beneditina localizada na margem sudoeste do Lago Lácher, perto de Andernach, região de Eifel, que é a região da Renânia, do Palatinado da Alemanha, né? E por quase 770 anos a abadia era conhecida como a Abadia de Lac. Antes dos jesuítas, no ano de 1862, acrescentaram o nome de Maria, passando a ser conhecida também como Santa Maria ad Lacum e depois Sainte Mary du Lac. Bom, a Catedral de São Marcos em Veneza é outro marco importantíssimo que toda hora aparece na televisão, porque em Veneza muitas vezes a água inunda aí o pátio da Basílica de São Marcos, é uma coisa extraordinária, né? É uma das obras-primas da humanidade, essa Catedral de São Marcos, e também construída na Idade Média, né? A Basílica de São Marcos é a mais famosa das igrejas de Veneza, na Itália, um dos melhores exemplos da arquitetura bizantina, localizada na Praça de São Marcos, ao lado do Palácio dos Doges, né, que eram os reis ali de Veneza, e a Basílica é a sede da Arquidiocese Católica Romana de Veneza desde 1807. A primeira igreja foi construída no local, foi um edifício temporário, que era no Palácio dos Doges, em 828, quando mercadores venezianos
adquiriram de Alexandria as supostas relíquias de São Marcos Evangelista, em 832, né? E um novo edifício, então, foi erguido no local da atual basílica. Tá? Esse marco é importantíssimo. Outra catedral muito importante, que vocês devem conhecer muito bem, a Catedral de Notre-Dame de Paris, porque há pouco tempo teve o seu teto praticamente incendiado, é um dos marcos, é o ponto turístico da França mais visitado, né? Até que houve o incêndio. Né? É uma das mais antigas catedrais francesas, no estilo gótico, iniciada na sua construção em 1163 e dedicada à Virgem Maria, Mãe de Jesus. Né? E está ali às margens do rio Sena, né? Aquela travessia do rio Sena com o barco Bateau-Mouche, se dá para ver direitinho ali a catedral. Né? A catedral surge inicialmente ligada à ideia do estilo gótico, no seu esplendor. Né? E em 15 de abril de 2019, a catedral foi atingida por um violento incêndio, causando danos ao teto, ao pináculo e rosáceas, e infelizmente até o receio de a catedral possa, né, desabar por causa do fogo. Esperamos que não, esperamos que o governo francês possa restaurar essa beleza. Uma catedral muito importante, muito famosa na França, a Catedral de Reims, onde eram coroados os reis franceses, desde Clovis, no ano 500 mais ou menos, e os reis franceses eram coroados aí. Né? Aí você vê uma foto maravilhosa da Catedral de Reims. Né? Essa catedral é chamada de Notre-Dame de Reims. Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora. Né? Ela forma, juntamente com a Catedral de Chartres, que é outra catedral belíssima da França, a dupla de catedrais góticas mais importantes da França. Localiza-se na cidade de Reims, na região de Champagne, foi construída no século XIII, 1200 e pouco, né? E em substituição a uma antiga igreja que foi incendiada. Né? Como eu disse, Reims sempre foi um lugar muito importante, inclusive centro comercial importante, e já naquela época ali se produzia um importante vinho espumante, que século mais tarde iria correr o mundo afora, batizado com o nome dessa região. Bom, é nessa catedral que eu disse que os reis franceses, os primeiros reis franceses, eram coroados pelo Papa, pelos bispos, né, na época ali, praticamente o grande rei Clovis, ele foi coroado ali, rei dos francos, né, por São Remígio, que era bispo ali na região. Bom, tudo isso, além da Catedral de Vézelay, Catedral de Moguntia, Catedral de Salisbury, Catedral de Antuérpia, na Bélgica, e muito mais, né, seria impossível a gente citar todas elas. Só na França, meus irmãos, havia mais de 500 grandes igrejas, né, aí nesse período de século XII, século XIII, século XIV. Né? As belíssimas catedrais, elas foram um marco da Idade Média, que até hoje são admiradas por um tempo, né, como um tempo de glória da arquitetura da Idade Média. Nessas catedrais, a sociedade humana dessa época revelou toda a sua criatividade, toda a sua profunda espiritualidade, a sua capacidade técnica e seus talentos. Assim também como os castelos medievais, as maravilhosas catedrais, elas continuam de pé até hoje, desafiando até os séculos. Né? Paul Johnson, um historiador da arte americano famoso, Paul Johnson, ele, né, que escreveu inclusive o livro de História da Igreja, Paul Johnson disse que as catedrais medievais da Europa são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Veja, um doutor em artes, diz que as catedrais medievais da Europa são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. E isso tudo aconteceu na Idade Média, ok? Como pode alguém, então, chegar à conclusão que a Idade Média foi um tempo de obscurantismo? Né? Não tem a menor condição de que isso possa ter acontecido. Né? As catedrais góticas da Europa são especialmente impressionantes. A sua impressionante coerência geométrica não é por acaso.
é fruto do pensamento católico. Os pensadores católicos, eles estavam persuadidos das ligações entre as matemáticas, a geometria, em particular, e Deus. O Ocidente cristão, ele identificava a matemática com o divino. Esse pensamento levou os construtores das catedrais a conceberem a arquitetura como aplicação da geometria, e a geometria como uma aplicação da teologia, e o projeto de uma catedral gótica como uma imitação do Divino Mestre. Os estudiosos, eles acreditavam que a geometria era um veículo de ligar o ser humano e Deus, e que era um veículo para revelar à humanidade o segredo dos céus. Bom, da mesma forma, consideravam que a harmonia da música era baseada na mesma causa da formação da ordem cósmica, e que o cosmos era uma obra de arquitetura e que Deus era esse arquiteto. Então, era o sentido profundo que havia na Idade Média que dava origem a essas obras todas, né? Assim como o grande geômetra, Deus, criou o mundo em ordem, em harmonia, então o arquiteto gótico, no seu pequeno modo, ele devia também imitar a Deus de acordo com seus princípios de proporção e de beleza. É impressionante a proporcionalidade geométrica das catedrais. Alguns exemplos disso são a Catedral de Salisbury, na Inglaterra, e de Saint-Rémy, em Reims, na França, como eu já mostrei, né? Mostram realmente assim, detalhes impressionantes de harmonia, de beleza que havia. Bom, o coro da Catedral de Saint-Rémy está entre os mais perfeitos símbolos da Santíssima Trindade na arquitetura gótica. E para destacar o número 3 da Santíssima Trindade, eles usaram 3 janelas de luz, cada uma, em cada um dos 3 ápices principais. Quer dizer, tudo tinha um significado importante. Aí você vê, né, as 3 janelas simbolizando a Santíssima Trindade. E havia um gosto pela precisão geométrica, não era mera coincidência. Santo Agostinho, na sua obra De Música, sobre música, que se tornou o tratado de estética mais influente da Idade Média, ele considerava a arquitetura e a música as mais nobres das artes, arquitetura e música, uma vez que a sua proporção matemática eram aquelas do próprio universo e que elevavam as nossas mentes à contemplação da ordem divina. Então, essa ênfase dada na luz e nas janelas das catedrais góticas mostra a importância do significado da luz na teologia. Santo Agostinho, ele tinha concebido o conhecimento adquirido pelo homem como uma iluminação divina. Deus ilumina a mente com o conhecimento. Isso servia de inspiração para o arquiteto gótico medieval. A luz física, né, era uma maneira de evocar pensamentos da sua fonte divina. Eleva o pensamento do mundo para Cristo, à luz do mundo. Então, tudo isso repercutia de maneira muito forte nas catedrais, né? Então, com os olhos adoradores, né, se dirigiam para os céus. A graça de Deus, em forma de luz do sol, era imaginada influir em bênção, encorajando a exaltação dos pecadores, né, convidados a se converter e a buscar a perfeição, contemplando exatamente o mundo espiritual onde Deus habita. Certo? Bom, aí você já pode ter uma noção, né, da grandeza das catedrais na Idade Média, né, e que foi uma aplicação assim de toda a teologia, de toda a escolástica, né, que colocou aí o estilo gótico como um meio, né, de embelezar essas catedrais. Interessante a gente notar que as abóbodas, né, das catedrais atingiam alturas cada vez maiores. Por exemplo, em Paris, 32 metros de altura, em Chartres, Catedral de Chartres, 37 metros, Amiens, 42 metros, em Beauvais, 48 metros. Olha, se você entrar na Basílica aqui de Aparecida, a cúpula lá em cima, a abóbada lá em cima, ela deve ter mais ou menos 30 metros de altura. Mas hoje nós temos guindastes, hoje nós temos eletricidade. Naquele tempo não tinha nada disso. E se faziam catedrais com abóbadas mais altas do que
a nossa Basílica, por exemplo, de Aparecida, né? E outra coisa interessante é que a abóboda, ela melhorava a acústica das catedrais, porque não havia aparelhos de som como isso, né? Como eu disse, no período que vai de 1170 a 1270, foram construídas na França mais de 500 grandes igrejas góticas. É impressionante esse número, né? Vemos então aí a importância das catedrais, né? Em todo o estudo, né? Da própria história da igreja e todo o estudo da Idade Média.